Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A gente começa trazendo a abertura da Bolsa e do dólar por aqui. O Ibovespa Futuro começa o dia em alta de cerca de 0,5%, agora já ampliou um pouco essa alta para 0,8% e o dólar cai cerca de 1% aos R$ 5,32. O mercado brasileiro se descola do resto do mundo, tentando corrigir as fortes perdas da semana passada. O Ibovespa caiu 3% e o dólar subiu 0,75% na semana passada, com o aumento dos riscos fiscais depois da apresentação da minuta da PEC da transição, com um valor de 200 bilhões de reais, ante os 175 bilhões que eram esperados. O pessimismo aumentou ainda mais depois que o presidente eleito Lula fez críticas ao teto de gastos, dizendo que a regra que impede o aumento das despesas acima da inflação tira dinheiro do social, da saúde e da educação. E especulações sobre o nome para o Ministério da Economia, com Fernando Haddad entre os cotados, ajudou a completar também o clima de incerteza na semana passada, mas depois a semana terminou com o mercado um pouco mais aliviado, depois de Lula mudar a sua retórica e dizer que o Brasil terá sim responsabilidade social e que, se o conselho for bom, ele vai seguir fazendo ali uma referência às críticas feitas na carta dos economistas Armínio Fraga, Pedro Malan e Edmar Baixa. Nessa semana, os olhos todos se voltam para a possível definição, então, do nome do novo ministro da Economia e também sobre os detalhes adicionais sobre a PEC da transição. Quadros dentro do PT já discutem uma redução no valor de 200 bilhões de reais. A gente acabou de ouvir o senador Jean Paul Prats falando algo nesse sentido. E, enquanto isso, na oposição, o senador Alessandro Vieira, do PSDB, apresentou uma PEC alternativa que reduz o estouro do teto para 70 bilhões de reais. O senador Wellington Dias, que é responsável pelo orçamento de 2023 na equipe de transição, disse à CNN que, no máximo, até amanhã, o texto definitivo da PEC vai ser apresentado. Esses dois assuntos, tanto a PEC quanto o nome do novo ministro da Economia, devem dar o tom no mercado doméstico nessa semana. E a gente muda de assunto agora falando sobre o boletim Focus do Banco Central, que saiu agora há pouco, com as projeções do mercado financeiro para a economia brasileira. A gente vai ver aí os números divulgados nessas projeções. A perspectiva para a inflação desse ano subiu de 5,82% para 5,88% e de 4,94% para 5,01% para o ano que vem. Mas os grandes destaques são as projeções para a taxa Selic. Para esse ano ficou mantida no atual patamar de 13,75%, mas para o ano que vem subiu de 11,25% para 11,5%, depois de ficar inalterada por 10 boletins seguidos, isso como resposta ou como efeito das discussões fiscais que aconteceram na semana passada. E o dólar, depois de 16 boletins Focus sem alteração, também subiu pela primeira vez de R$ 5,20, a projeção para esse ano passou para R$ 5,25 e no ano que vem a projeção passou de R$ 5,20 para R$ 5,24. Bom, dado o recado aqui do mercado doméstico, a gente vai ver também agora a abertura dos mercados globais. Os futuros americanos estão caindo, vocês estão vendo aí todos no vermelho, indicando que a abertura deve ser negativa no mercado americano. As bolsas na Europa também caem majoritariamente e as bolsas na Ásia também fecharam no negativo, à exceção da Bolsa de Tóquio, que acaba acompanhando um pouco mais o fechamento da sexta-feira no mercado americano. Os índices estão operando no negativo, puxados pelo avanço de casos de Covid na China, que estão alimentando o temor de desaceleração da economia global. O distrito mais populoso de Pequim pediu que os moradores não saíssem de casa nesta segunda-feira e pelo menos um distrito em Guangzhou já foi colocado em lockdown por 5 dias. Esses bloqueios vieram depois do registro da primeira morte por Covid na China em 6 meses. Essa é a confirmação que aconteceu no final de semana. O surgimento de surtos em todo o país é um balde de água fria, já que na semana passada circulavam rumores de que a China finalmente estaria preparando um plano de reabertura das atividades. E essa preocupação com os lockdowns na China e a redução da demanda dessa que é a segunda maior economia do mundo está derrubando o preço do petróleo, que cai quase 10% em uma semana e está perto das mínimas de 2 meses, operando ali próximo dos $87. E as negociações da semana, além
dessa repercussão dos casos na China, também devem ser reduzidas pelo feriado de ação de graças nos Estados Unidos e também por causa do começo da Copa. Tem ainda a Black Friday, que deve trazer um termômetro sobre o consumo no mercado americano. E, por fim, os últimos destaques também dessa semana importantes: decisão de juros, não, a ata sobre a decisão de juros do Banco Central Europeu e também do Fed, o Banco Central Americano, que devem dar mais pistas sobre os rumos dos juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E este foi mais um boletim do CNN Mercado. A gente volta mais tarde com uma nova edição, 12h45, com todas as atualizações sobre economia e sobre o mercado financeiro para vocês. Até logo!